Bom dia. Tenha fé na sua fé. Essa frase não é exclusivamente minha, mas quero falar um pouco nessa pequena meditação sobre essa questão de ter fé na nossa fé. Sua fé é na fé bíblica, é nessa fé apresentada, né? Biblicamente falando, pela palavra de Deus que chega até nós, conforme Romanos 12:3, ele diz assim que Deus repartiu uma porção de fé a cada um de nós. E é preciso ter fé nessa fé. Eu acho que você há de se lembrar uma música que há algum tempo, né, foi escrita e cantada, uma canção que dizia assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás uma chance de crescer um pouco mais. E por que ter fé na nossa fé? Porque essa fé, ela nos possibilita viver de um modo abençoado, independente da questão que nos rodeia. Porque quando pegamos a palavra de Deus, ela diz que a nossa fé é provada. Os textos estão aqui, você quer ver? Em Tiago 1:3 e 1 Pedro 1:7. Está dizendo que a nossa fé é provada. E aí convém questionarmos como que a nossa fé é provada. De que forma Deus prova a nossa fé? Porque se ele diz que a nossa fé é provada, aliás, eu quero até citar aqui, se você procurar a questão das referências de fé, só no Novo Testamento aparecem mais de 200 referências sobre fé. Logo nos leva a crer que é um assunto muito especial na palavra de Deus, um assunto que nós devemos estar buscando conhecimento para que não venhamos naufragar na fé, fraquejar na fé, porque é outra situação que a palavra menciona também. Alguns naufragaram na fé. E por que isso? Eu creio que a maior situação que nós nos envolvemos, que pode possibilitar alguém naufragar na fé, é exatamente quando a fé é provada. Quando nós nos convertemos, e isso é praticamente comum, né, no meio cristão, as pessoas ficam naquela movimentação tão especial do Espírito, que eles oram e as coisas acontecem, e eles dão testemunho, e é uma maravilha. E ocorre que com o passar do tempo, principalmente, né, aquele cristão que é mais nominal, aquele cristão que não se debruça sobre a palavra de Deus para estar extraindo dela, né, a vida que ela contém, passa a ser provado na sua fé. E muitas vezes cai no desânimo. Por quê? Olha, uma das coisas que eu vou dizer para você sem sombra de dúvida, que nós somos provados na fé quando oramos ao Senhor pedindo alguma coisa e Ele não responde. Não é que Ele não responde porque Ele é um pai ruim, é um pai que guarda rancor e que olha para nós e vê as nossas falhas e daí Ele fala, não, eu não vou atender esse pedido. Não. Pensa bem. A palavra do Senhor diz que nós precisamos, né, ser provados na fé. Aliás, o texto diz que nós precisamos ser ricos na fé, está lá em Tiago 2:6. Outro texto diz que nós precisamos, né, crescer na fé. Está lá em 2 Coríntios 10:15 e também em 2 Tessalonicenses 1:3. O que é crescer na fé? Ora, Romanos 12:3 diz que nós temos uma medida de fé que o Senhor já nos concedeu quando nos entregamos a Ele. Já falamos disso aqui. Essa medida de fé, no coração de Deus,
Ele nos deu para que nós possamos, primeiramente, né, tomar posse da salvação em Cristo Jesus, porque é por meio de Jesus que vem a nossa fé. Se você analisar biblicamente, é isso que está dizendo a palavra de Deus. Mas depois crescer. E como é esse crescer? Há um texto na Bíblia que diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam, daqueles que são, né, chamados segundo o propósito de Deus. Pensa bem, se tudo coopera juntamente para o bem, e muitas vezes nós analisamos as situações que nos envolvem e elas não são muito agradáveis, como que isso está cooperando juntamente para o meu bem? É exatamente provando a nossa fé. Imagina se tudo que nós pedíssemos a Deus, Deus respondesse. Imagina como é que seria. Mas por que que nem tudo dos nossos pleitos que estão diante do Senhor, Ele ainda não nos deu a resposta? Quando você lê o Velho Testamento, tem um texto lá bem interessante que ele diz assim, que o Senhor colocou o povo no deserto para prová-lo, ver aonde é que estava o seu coração. Ora, você acha que isso vai acontecer só com o povo de Israel? Não, acontece comigo, acontece com você. Eu tenho orações que tenho feito e o Senhor não tem respondido. E eu entendo que isso Ele está provando a minha fé. Eu continuo servindo ao Senhor com alegria. Continuo servindo ao Senhor com determinação. Por quê? Porque a minha fé não está baseada apenas e tão somente na resposta que eu obtenho dele. A minha fé está baseada num Deus todo-poderoso que tem cuidado de mim. Quer Ele responda, quer Ele não responda, eu continuo servindo a Ele. Eu continuo firme no Senhor, eu continuo agarrado à minha salvação. A palavra do Senhor diz que nós somos provados, e aí eu quero mais uma vez indagar a respeito disso. Você tem, né, algum pleito diante do Senhor que às vezes está passando tempo, anos, e você não tem resposta? Pode ter certeza, você está sendo provada na tua fé. É assim que o Senhor quer, Ele quer nos manter firmes e inabaláveis dentro da salvação que Ele já possibilitou que chegasse até nós. Para nós, como diz Paulo, né, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o que é que ele está dizendo lá? Ele tinha uma fé inabalável. Quando você lê lá as cartas que Paulo escreveu às igrejas, né, num determinado texto ele vai dizer: eu sei estar contente em toda e qualquer situação. É lá onde diz aquele texto que todo mundo gosta de citar, né? Mas cita só o tiquinho do texto. Eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Mas lê antes e lê o depois. Você vai ver que ali ele foi muito provado na sua fé, né? Uma fé inabalável. É isso que o Senhor está formando na minha vida, na tua vida. Então não te aborreça caso você esteja pleiteando já há tempos e tempos e tempos algo diante do Senhor e Ele não te deu a resposta. Pode ter certeza, Ele está fortalecendo a tua fé. É importante para Ele a tua vida. É importante para Ele aquilo que você deposita de confiança nele. Quer, né, tenha a resposta, quer não tenha a resposta. Em momento algum, na palavra de Deus, Ele está dizendo que Ele vai dar, né, a resposta de tudo que nós pedimos. Pelo contrário, Ele está dizendo que vai provar a nossa fé. Aleluia! O Senhor prova o seu amor para conosco. E uma maneira dele provar o seu amor para conosco é nos colocando em situações onde nós deveremos provar o nosso amor para com Ele. É assim que funciona. Quando olhamos a palavra de Deus, vemos pessoas tremendamente cheias do poder de Deus passando por situações difíceis, né? Orando, buscando do Senhor, mas ainda que a resposta não fosse favorável, permaneciam firmes e inabaláveis no Senhor. Isso é o que o Senhor está formando na minha vida, na tua vida. Por quê? Para que não sejamos levados por nenhum vento de doutrina, para que não sejamos levados, né, por um vento de desânimo, por um vento de fracasso, por um vento de derrota. Isso não deve
entremear a vida do cristão. Pelo contrário, eu sei em que eu tenho crido. Com resposta ou sem resposta, ele é por mim. E veja só esse texto aqui de 1 João 1,4, ou melhor, 1 João 5,4, ele diz que a vitória que vence o mundo, presta atenção nisso, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Como é que você explica isso? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Porque essa fé que nós temos, que veio através de Jesus Cristo e se introjetou na nossa vida, é uma fé que nos garante a vitória aqui e uma vitória eterna. Prestou atenção? Nos garante a vitória aqui, independente do tempo e da época que estamos vivendo, independente de como somos, o que temos e o que não temos, as respostas que temos e as respostas que não temos. Mas também é a mesma fé que nos garante essa eternidade junto a Deus com todo o bem, toda a glória, toda a maravilha que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, guardar essa fé é uma demonstração de amor para com Deus, um amor indescritível, um amor sem negociata, um amor fidedigno, um amor fiel, um amor que, mesmo não recebendo nada em troca, continua amando. Não é isso que Deus fez por nós e faz por nós? Se olhássemos a nossa condição aqui diante do Senhor, certamente o Senhor tem mais motivos para não nos amarmos do que motivos para amar, mas Ele continua nos amando. Então essa é a palavra. Tenha fé na tua fé. Aquela porção de fé que está lá, Romanos 12:3, diz que o Senhor distribuiu a cada um. Tenha fé. Não questione Deus. Não questione o tempo. Pelo contrário, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Essa é a promessa do Senhor. Deixa Ele fazer no tempo dEle, deixa Ele fazer da maneira dEle, deixa Ele fazer como lhe apraz. Servamos ao Senhor com alegria e continuamos desfrutando desta salvação que não tem dinheiro que pague. Fiquei com essa palavra e tenha fé na sua fé, porque eu estou sendo trabalhado, alimentado na minha fé e eu hoje, com o tempo de salvação que eu tenho, com o tempo de palavra que eu tenho, de estudo da Bíblia, eu cheguei a uma conclusão. Muitas das respostas que eu não tenho é porque o Senhor está provando a minha fé. Talvez Ele está fazendo isso também contigo. Amém? Fique na paz.